Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast. Eu sou Tatiane Monteiro, psicóloga clínica. Trabalho também com perdas e lutos e sexologia. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho um tema muito especial, com uma pessoa muito especial, que é a Rebeca. Vou apresentar a vocês, vou pedir para que ela também se apresente, né, Rebeca? Com certeza. Para falar um pouquinho sobre o luto, com todo o acolhimento, com todo o respeito, né, o luto que a Rebeca teve. E eu quero muito que vocês entendam um pouquinho sobre a história da Rebeca e talvez vocês vão se identificar, né? Porque quem nunca perdeu nada ou alguém, né? Porque a perda, ela é algo que não são só pessoas, mas talvez uma perda de um relacionamento, uma perda de algo que foi muito simbólico para vocês, né? Então, hoje eu estou apresentando aqui a Rebeca, minha amiga, né, Rebeca? Prazer, Tati. Literalmente conhecendo agora, Tati. Vim por indicação de uma pessoa que está ali nos bastidores, inclusive de camarote, Ana. Tá sendo um prazer incrível estar aqui com você e compartilhar um pouco da minha história, que foi um marco muito grande. E não tem como, né, não falar sobre tudo isso que eu vim vivendo, ainda vivo, né? Porque o luto, ele não tem um tempo específico, mas são... tudo que você vive e a forma como você leva. É isso aí, exatamente. Você perdeu quem, Rebeca? Conta um pouquinho pro pessoal. Eu perdi há 3 anos atrás a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa assim incrível. Ela passou por um processo muito difícil na vida dela, que foi o câncer, né? Foi o primeiro episódio da patologia, né, de doença que ela teve, no caso, foi o câncer de mama. E daí ela houve metástase, né? E ela viveu por 13 anos lutando contra essa doença. Sim. Que muitas pessoas hoje combatem, né? E foi uma experiência, assim, muito delicada para mim, né? Desde os meus 12 anos de idade, vivendo tudo aquilo com a minha mãe. Eu sou filha única do casamento do meu pai e da minha mãe, né? Eu tenho uma irmã mais velha por parte de mãe. E lembrar disso tudo, de reviver isso tudo, eu fico emocionada, gente. Eu acho que provavelmente durante... Aqui, ó, eu vou te falar, aqui é um espaço de acolhimento, tá? Sim. É um espaço que, assim, na verdade, você tá mostrando sua dor para as pessoas, mas na realidade você tá compartilhando a sua dor e a sua experiência, que outras pessoas também já viveram ou vivem, talvez, estão vivendo agora nesse momento, entendeu? E aí eu passei, né, desde os meus 12 anos de idade, entre lutas, muitas batalhas com a minha mãe. Ela tratou o câncer, ela sempre descobria precoce, né? Então ela fazia o tratamento desde quando ela desconfiava de algo do corpo dela. Então eu cresci no meio mesmo, aonde ela me incentivava a me cuidar, aonde ela me incentivava a fazer o autoexame. Então eu aprendi a isso e a nunca me entregar. Sim. E, então, assim, eu fui criada por uma mulher muito forte, eu tenho muito orgulho disso, é um legado maravilhoso que ela me deixou, além da fé, que para mim é o primordial. E depois que eu a perdi, que eu passei por todo aquele processo, o antes, né, acho que meu processo do luto começou antes, o meu luto começou antes, eu me preparei psicologicamente, me preparei espiritualmente, fisicamente. E é muito difícil para uma menina de 24 anos, na época que eu tinha, né? Hoje eu tenho 27. Você deixar de ser egoísta, de você saber que um dia você vai perder, porque a gente vive, né? Sabendo que vamos perder coisas, pessoas e tudo mais. Mas você se preparar para isso é um looping muito grande dentro da sua cabeça. E quando eu falava com as minhas psicólogas, né, de tudo aquilo que eu estava vivendo, elas sempre conversavam comigo. E se você perder sua mãe um dia? No início eu não aceitava muito, não. Falava assim, não, gente, pelo amor de Deus, perder minha mãe nada. É a negação, né? A negação. E aí eu lembro que teve um dia eu estava trabalhando, tinha uma psicóloga maravilhosa, depois ela precisou, não conseguiu, né, continuar comigo. Ela falou, Rebeca, você já parou para pensar um dia que você perder sua mãe? E aí eu fiquei assim, eu falei assim, eu perder minha mãe? Ai, gente, não.
Só que eu chorei muito nesse dia. E ali, a partir dali, eu lembro até hoje, eu trabalhava em um prédio aqui, próximo da minha casa. E aí eu fui para essa consulta dentro do carro mesmo, aí abri assim, chamada de vídeo, né? E aí ela falando, eu passando por várias coisas, perda de relacionamento, e entre aquelas coisas, né, de uma adolescente saindo da adolescência para uma vida adulta e passando por esse processo com familiar, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, meu Deus, eu perdi minha mãe. E aí, a partir dali, Tati, eu deixei de ser egoísta. Sim. Porque eu sabia que isso ia acontecer. Então, eu comecei a me preparar psicologicamente, espiritualmente, me aproximei muito mais, independente de religião, né? Deixando isso bem claro. Mas me aproximei muito mais de Deus, de Jesus. E eu conversava todos os dias com ele. Eu falava, Senhor, tudo que vier a acontecer a partir de agora, eu quero que o Senhor esteja me dando sabedoria, me abraçando, me acolhendo, porque eu não sei para quem falar. O meu pai nunca aceitou, né? Meus pais foram casados há 30 anos. Eu vim de uma família assim com uma base muito sólida, né? Sou muito grata. Você é filha única? Isso. Eu sou filha única do casamento. Ah, do casamento, mas eu tenho uma irmã por parte de mãe. Posso mandar um beijo para ela, inclusive? Minha irmã maravilhosa. Ela mora num lugar lindo. Minha irmã, assim, ela viveu boa parte da vida dela com a gente, só que minha avó, ela era muito apegada à minha avó. Então, ela viveu muito mais com a minha avó do que com a minha mãe, a partir da adolescência dela. E eu ainda equilibrava isso, né? De compartilhar com a minha irmã, de estar longe, não estar podendo viver aquilo tudo com a nossa mãe, e o equilíbrio dentro da minha casa. Porque nós tínhamos depois que minha mãe foi passando pelo paliativismo, né? E ainda tive que entender isso aos 20 e tantos anos, o que era um paliativo, um processo paliativo, um paciente paliativo. E minha mãe teve uma equipe maravilhosa, que é o Dr. Gabriel, Dr. Flávio. Eu trabalhei com o Dr. Gabriel. Trabalhou, ele é incrível, assim. Muito, Ele é sensacional. São João Batista que eu trabalhei com ele. Ele é sensacional. Maravilhoso, ele é o melhor. Sou fã de carteirinha dele. Eu também. Dr. Sávio também. Ele, Sim. assim, são a duplinha que cuidava da minha mãe e cuidava da nossa família. Não posso falar que cuidava somente dela, porque ele cuidava muito de mim. E ele falava, olha, eu admiro você por ter seus 20 e poucos anos e ser uma menina, né? Porque assim, eu tive a minha infância, tem pessoas que perdem a infância para o tempo, né? Eu perdi para as responsabilidades. Sim. Então eu cresci sendo forte e aprendi a ser forte. Tanto que as pessoas veem minha personalidade hoje e falam assim, meu Deus, você não se abate com nada. Me abato sim, gente, no off, né? Mas eu faço tratamento. É isso aí. Psicológico. É importante terapia, né? Com certeza. Como minha terapia tá em terapia, dia. gente. Foi o que me ajudou. É porque a terapia, ela também, além de tratar também a questão desse autocuidado, do autoconhecimento, ela também trata as dores, as emoções, aquilo que você está realmente precisando naquele momento, né? Porque a nossa vida, nós somos dinâmicos. Ninguém vive uma vida assim, eu vivo assim porque eu sou dessa forma, desse jeito. Não é. Nós temos várias estradas pra gente seguir, né? E evoluir também, né? Evolução. Eu acho que o luto, ele se encaixa muito no que você tá falando, porque pela minha experiência em si, né, compartilhando um pouco aqui com vocês, você não deixa de sentir saudade, você não deixa de sofrer, mas você evolui, você cresce como pessoa. Então eu lembro que uma psicóloga, a Júlia, de uma empresa que eu trabalhei, todas as vezes que eu fico muito sensível próximo a datas comemorativas. Sim, é normal até, né? Então hoje eu acho que o meu processo do luto em si é isso, né? Ficar próximo a datas comemorativas. Então chega minha mãe morreu na semana do Dia das Mães. Faleceu, né? Na semana do Dia das Mães, 3 dias antes, se eu não me engano. Então, assim, eu sofro... Maio, pra mim, é o pior mês. Então, eu fico mal, fico com aquela melancolia e tudo mais. Mas é aquilo. Eu lembro que a Júlia, essa psicóloga, uma vez eu fui conversar com ela e ela, na empresa, ela era psicóloga da empresa, mas aí ela acabou me acolhendo dessa forma, né? Incrível, uma empresa maravilhosa que sou muito grata, porque no meu pior momento eles estiveram comigo. Sim. E aí ela falava assim, Rebeca, o luto é uma bolinha e aqui é a sua vida. Então, assim, você, quando está passando
pelo processo difícil e tudo mais, você tá assim. Só que aí você vai vivendo, você vai trabalhando, você vai tomando conta da sua vida, você vai fazendo exercício físico e você vai se cuidando, vai fazendo terapia e tudo mais. Então você vai se desapegando. Mas toda vez que você lembra ou chega um momento difícil para você, como datas comemorativas e tudo mais, você se agarra a isso de novo. Sim. Mas da mesma forma, você vai vivendo, trabalhando, se cuidando e vivendo a vida, né, como dia a dia, correria, e você vai se desapegando a isso. Então é um eterno vai e volta do que a gente vive, né? E é esse dinamismo que eu tô falando, né? E outra coisa também que isso nunca vai apagar, porque assim, tudo depende do afeto, né? O afeto que você tem por aquela pessoa que você perdeu, né? Então, varia muito. A Rebeca que tem um afeto pela mãe e a Rebeca que talvez tenha um afeto por uma pessoa que não tem a mesma conexão. Que representa um pouco menos. Não é que representa menos, mas assim, você tem um pouco menos de afeto para aquela pessoa, porque a pessoa viveu longe e tal, entendeu? Então, tudo depende do afeto, né? E outra, né, a questão sensorial também, né? Porque, por exemplo, hoje você já passou por um processo de luto, mas aí você acaba que você, quando você sente um cheiro, uma música, e isso é muito, volta muito, né? Aquela questão, poxa, minha mãe gostava muito dessa música, aquela algo sensorial, né? O luto tem isso também, então, mas por isso que existe esse dinamismo. Eu procuro levar da forma mais leve. Tem pessoas que se sente triste quando lembra, quando sente o cheiro. Eu amo. Que amo, bom. Gente, hoje você mesmo se conecta, né? Amo demais. Eu gosto muito de frequentar os restaurantes favoritos dela. Eu amo lembrar dos momentos que nós viajávamos juntas. E minha mãe era professora, né? Então ela era uma pessoa extremamente eloquente. Ela era muito inteligente, sabia falar sobre tudo. E aí aquilo me dá uma sensação tão gostosa, dá saudade. Sim, a memória afetiva, né? Aquela memória afetiva, aquele cheirinho de mãe. Eu tenho um perfume dela até hoje. Legal. Eu tenho um perfume dela até hoje. E você lembrar, assim, gente, é muito gostoso, porque eu lembro de boas coisas, sabe? Sim. E voltando à parte de deixar de ser egoísta, como que eu ia pedir a Deus que deixasse uma pessoa aqui na Terra viver, sendo que dentro da medicina, dentro de tudo que os médicos podiam fazer, não tinha mais o que ser feito. Não tinha mais medicação que combatesse as infecções que ela tinha. Sim. Não tinha mais nada que fizesse que o câncer parasse de evoluir, sabe? E isso eu ia falando muito com Deus, porque eu não queria ser egoísta de ver ela em cima de uma... Minha mãe era muito animada, muito feliz, sabe? Muito contente. E você vê a pessoa em cima de uma cama, sabe? E aquilo me doía muito, mas ao mesmo tempo eu me mantinha forte. E ela não se entregava. Eu lembro que um dia antes dela falecer, na quarta-feira, eu falei assim: mãe, tá tudo bem? E ela falou assim: eu tô maravilhosa. Mas não tava. Você via que não tava. E ela já estava apresentando o processo de ataque cardíaco, enfim. E aí eu lembro que quando chegou o dia, nessa virada, foi de madrugada, eu tinha deitado para dormir, eu estava vendo de tudo para ver se minha irmã conseguia vir para cá, porque ela queria aquilo. Minha família do Rio tinha vindo para cá, visitado, e ela estava feliz por isso, mas ela estava muito debilitada. Medicações em cima de medicações, mas mesmo assim com todo o aparato familiar em casa e tudo mais, e com a gente. Eu tinha muito medo de deixá-la sozinha. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava naquilo. Eu preciso viver minha vida, mas eu tenho a minha mãe. Só que eu parei tudo. Literalmente, eu abri mão de tudo para viver até o último suspiro da minha mãe. E eu falava com ela: mãe, eu tô com você até depois do fim. Eu até fiz uma tatuagem até depois do fim. Pra ela. Lindo, adorei. Porque eu falava com ela: eu tô com você até depois do fim. Então, ali era a minha missão. Minha missão como filha, minha missão como ser humano e como uma mulher que eu estava me tornando. E ela falava que ela, assim, se um dia... Ela nunca falou assim: Deus vai me levar. Pra mim, ela não falava, né? Porque ela achava que eu não tinha essa estrutura emocional. E meu pai também não. Mas ela falava para as pessoas que iam lá em casa. E depois que aconteceu tudo, né, que ela se foi, essas pessoas falaram comigo que ela estava muito feliz, muito contente pela mulher que ela tinha criado e que tinha se formado. Porque o que resolvia tudo. E assim, eu fico muito feliz em lembrar disso, porque vem uma memória assim na minha...
É muito gostoso lembrar da minha mãe, ela é muito especial. E quando aconteceu, eu lembro que a enfermeira dela bateu na porta lá do meu quarto e falou assim: Rebeca, sua mãe tá com o coração acelerado. E eu achei que era por conta de estresse, alguma coisa, porque ela era muito ansiosa, ela gostava de ter o controle de tudo, né? Aí eu falei: mãe, o que tá acontecendo? Ela: não sei, só tô me sentindo um pouco cansada. Eu falei assim: então a gente vai pro hospital. Aí coloquei ela dentro do carro e tal, e ela se despediu do meu pai em casa mesmo. E eu achei que seria mais uma vez: passou mal, vai pro hospital, deve ficar internado e depois retorna para casa. Mas sabe aquele momento que você fala assim, você sabe que uma coisa vai acontecer, mas ao mesmo tempo você fica assim: mas não vai ser agora? E aí nós fomos para o hospital, aí de um hospital eu pedi transferência dela para o outro, porque o doutor Gabriel, ele trabalhava muito isso na minha cabeça. A sua mãe, ela precisa de acolhimento médico? Sim, mas o médico, ele tem que fazer o que é certo, e quem tem que zelar pelos valores da sua família é você. Então, assim, o doutor Gabriel, ele foi... Ele é incrível, Ele é incrível. Além dele cuidar da minha mãe, ele cuidou de mim, sabe? Do meu psicológico. E aí eu não deixava, assim, se tinha que furar ela, se não tivesse uma enfermeira oncológica para furar o catéter dela, eu não deixava ficar furando o braço dela. Eu falava: se não tiver, ela vai aguardar até que tenha, ou eu vou pedir a transferência de um hospital para outro e tal. E eu resolvia todos esses trâmites, porque eu não deixava ela sofrer. E aí chegamos no hospital, eles falaram: a gente vai precisar levar ela para UTI. Eu falei assim: ok, mas ela vai, eu vou também. E não pode. Não pode e tudo mais. Eu falei assim: então ela não vai. Ela vai esperar, porque se for de madrugada, né? Quando for de manhã, o doutor vai me responder e a gente vai pedir um amparato de um hospital oncológico que vai dar todo o cuidado para ela. Não que lá não estivesse dando, né? Sim. Mas é aquilo. Mas você queria acompanhar até... todos os momentos. Porque se acontecesse alguma coisa, eu tinha medo de se acontecesse alguma coisa, eu não estava perto. E aí eu fiz o que eu fiz, eu fui. 3 horas da manhã, eu fui pra UTI junto com ela, eles deixaram eu ficar. Aí eu lembro, eu tava com pijama, gente, eu saí tão corrida de casa, eu de pijama, assim. E aí eles fizeram toda a preparação dela e tal, deixaram ela lá na UTI e eu fiquei do lado dela. Um anjo. Deus sempre envia pessoas maravilhosas pra gente, né? Eu falo que a minha conexão com Deus aí, ele se fortificou muito mais nisso. Me deu uma cadeira, eu sentei, eu falei: mãe, agora esse é o momento de você ficar calminha, descansar, porque quando o doutor Gabriel me respondeu, eu mandei mensagem pra ele, a gente vai saber o que vai ser feito. E aí, assim foi, ela ficou quietinha lá, tentava descansar, mas eu percebi que ela tava um pouco confusa, agitada, e fiquei ali orando a Deus. Só que eu estava tão cansada, Tati, nesse dia, tão cansada, porque eu já vinha de várias noites sem dormir, por mais que ela tivesse enfermeiras e tudo mais, eu não abdicava, eu estava ali todo momento. E aí eu cochilei no pezinho dela, assim, encostada, de mão dada com ela cheia de equipamentos médicos e tal. E aí eu encostei. Quando foi umas 6 e pouca da manhã, ela falou assim, me acordou, aí eu despertei e ela falou assim: dá um pouco de água. Aí eu falei: mãe, eu não quero te dar água porque eu tenho medo de você broncoaspirar, mas eu vou te levantar um pouquinho e vou molhar sua boca. Quando o médico vier fazer a visita, eu vou perguntar se você pode beber. Ela: mas eu tô com sede. Me perdoa, mãe. Eu gostava de fazer tudo que ela queria. Ela era minha filha. Aí os valores se invertem, né? Sim, invertem, sim. E aí ela falou: tá bom, então. Eu falei assim: quando você acordar mais tarde um pouquinho, umas 8, 9 horas, a gente vai tomar um café e aí você vai beber um cafezinho com leite, que ela gostava. E aí, quando foi umas 9 horas da manhã, eu cochilei novamente, né, do lado dela, assim, de mão dadas com ela, e eu ouvi um enfermeiro passando e falou assim: essa mocinha tá tão gelada que o dedinho dela não tá querendo ler. Eu vou ficar muito emocionada. Pode chorar. Vou chorar com você também, tá? Tô vendo, Ana Clara sempre chora. Essa mocinha tá tão gelada que o dedinho dela não tá querendo ler o oxímetro. E aí eu despertei, assim, parecia que Deus me levou em um sonho, uma coisa assim, eu não sei te explicar, que foi uma coisa realmente ali que foi Deus. E aí eu falei assim: então faz alguma coisa, chama um médico e tal. Aí eu levantei, assim, aí deitei do lado dela, mãezinha, fala comigo. Ela já não tinha mais expressão no rosto, mas o coração dela ainda estava batendo. Aí eu: mãe, por favor, fala comigo. E ela, assim, com o olhinho aberto, mas uma visão bem longe, um olhar bem distante. E ali eu vi que ela estava se despedindo. E a médica veio, falou, né: olha, sua mãezinha tá indo. Eu falei assim: mas agora aqui? Aí ela falou assim: sim. Eu falei assim: há alguma coisa a ser feita? Tá tendo sofrimento? Ela falou assim: não, tá sendo natural.
É o corpo dela que tá parando. Sim. E aí eu falei, meu Deus, seja feita a sua vontade, eu quero ficar aqui até o último momento, porque eu não queria que fosse uma coisa traumatizante pra mim também. E, gente, tava um dia lindo do jeito que ela gostava, ensolarado. As pessoas que estavam lá, trabalhavam lá em casa, fazia home care também lá em casa. Então, assim, Deus preparou tudo, fez tudo, foi incrível, foi, assim, um dia realmente preparado por Ele. E eu falei com ela, mãe, se for da sua vontade, da vontade primeiramente de Deus, você vai combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a sua fé. Aí, quando eu falei assim com ela, porque ela sempre falava essa passagem bíblica pra mim, ela fez assim, ó, no meu ombro. Aí eu fechei o olho dela ali, eu desabei. Ali eu desabei, foi um marco muito grande aos meus 24 anos de idade, passar por isso. Mas, ao mesmo tempo, faz parte da mulher que eu me tornei hoje. E eu fui criada por uma mulher forte, incrível, linda, maravilhosa. E depois disso, eu fui me reerguendo, né? O meu pai, para contar pro meu pai foi muito difícil, porque ele nunca aceitou o luto. Ele nunca aceitou, diferente de mim, né? Eu sempre conversava com ele, mas ele tinha aquela sensação de negação, né? A todo momento. E foi outra luta também. E assim, a gente foi destrinchando. Eu aprendi a conviver com a dor, com a saudade, mas eu procuro levar da forma mais leve possível. E assim, todo mundo que vem conversar comigo, né, falar sobre isso, sobre o luto, sobre perder alguém ou coisas, porque não necessariamente, como você citou, né, perder um ente querido, um familiar, mas terminar um relacionamento, porque também é difícil, eu já passei por isso. E eu tinha uma dependência emocional muito grande, mas a terapia é excelente, gente, para isso. Façam terapia. Porque o meu terapeuta, ele era sensacional quando eu falava sobre relacionamento com ele. E aí, a terapia, ela me ajudou muito no antes e no pós. Sim. Foi o que me sustentou, primeiramente, a minha fé em Deus. Porque o luto, você, de qualquer forma, você vai ter que passar. É um processo mesmo. Você vai ter que passar por esse luto, né? Tem coisas na vida que, infelizmente, a gente não tem como... Nós não temos como... como dizer assim, equilibrar os pratos. Você não tem como, agora o prato vai cair, um outro vai... Você está entendendo? Então, a vida é assim, porque todo mundo tem, né? Todo mundo tem isso, passa por situações difíceis. É como você vai lidar com aquilo, né? Igual você está falando, o seu pai, ele já trouxe para ele uma outra, que é até perigoso às vezes, porque pode entrar numa depressão, né? E aí a pessoa que ela não aceita, ela pode entrar numa depressão profunda, e aquilo vai consumir, né? Ela não vai conseguir seguir em frente. A gente pode seguir em frente? Pode, né? É difícil? É difícil. É um processo? É também. Então, é algo que eu posso falar com propriedade também, né? Que eu já conversei com você, né? Eu também perdi minha irmã dessa forma que você está falando, por isso que eu me emociono, né? E até quando as pessoas falam assim, Tatiane, mas você é psicóloga, você está se emocionando com perda, você trabalha com perdas e luto, você se emociona. Eu falei, a partir do momento que eu não me emocionar com as pessoas, pode pegar meu currículo aí, pode pegar meu diploma e rasgar. Porque eu lido com pessoas. Exatamente. Você está entendendo? Eu não estou lidando com robô, eu estou lidando com pessoas. Eu lido com pessoas. E eu posso me emocionar assim, entendeu? Certo. Então, não tenho... Então, como você está falando aqui, eu me emocionei, né? Até mesmo que é algo que me atinge também. E eu entendo perfeitamente no que você está... Quando a gente compartilha dores, né? A gente tem uma sensibilidade muito grande. Isso. Eu me tornei muito mais sensível depois de tudo isso. Então, hoje, mexe muito comigo. Eu tenho uma empatia muito grande por pessoas que passam na verdade, por pessoas em geral, né? Mas principalmente por pessoas que passam por processos difíceis. Gravidez, casamento. Nossa, gente, casamento de Ana Clara, eu chorava. Eu fui madrinha, eu chorava. Porque, assim, tudo que envolve vida... começo de vida, sentimento e tudo mais. Mas é aquilo, é a forma que você leva. É a forma que você leva. Eu procuro sempre os melhores caminhos, né? Assim, pelo menos... olha só, o que eu posso fazer? Tô com um problema psicológico? Terapia. Depois, se a terapeuta me indicar, eu acho que é melhor você ir num psiquiatra. Ok. E eu lembro que eu tinha um terapeuta maravilhoso,
que ele falava assim comigo: você tem que fazer tudo que ela... Um psiquiatra, perdão. Não adianta você tomar remédio ou fazer uma coisa se você não segue o que seu terapeuta fala. Então, pelo menos ali uns 60% do que ele fala, você colocar em prática. Exatamente. Porque é muito fácil a gente fazer terapia e tudo mais e, agora eu vou fazer o que eu quero. Eu acho que, assim, é uma pessoa neutra que tá vendo algo de fora, né? O que você trabalha e te dá um conselho neutro pra você realmente equilibrar a sua vida. E os médicos da minha mãe também, eles não cuidavam só dela, cuidavam de mim também. Então eles falavam comigo: Rebeca, você é nova, faça seus exames, vai pra academia, fazer seu exercício físico, tenta equilibrar realmente com a sua vida, por mais que seja difícil. Então, por mais que eu tivesse que cuidar da minha mãe aos 20 e poucos anos, desde os meus 12 anos de idade, eu tentava viver a minha vida também. Então, sempre que eu tinha um momentinho, eu saía com uma amiga ou outra para esparecer e tentar não viver aquela realidade. Mas aí, quando eu voltava para casa, eu voltava uma mulher mais forte ainda para dar conta de tudo que eu tinha que enfrentar. Mas quem me ajudou a viver tudo isso, primeiramente, Deus, a minha fé em Deus, porque eu compartilhava tudo. E segundo, a terapia. E você acha que, assim, você conseguiu se ressignificar, assim, em termos de... Hoje eu posso falar que eu estou conseguindo me ressignificar. Primeiramente pelo legado que ela me deixou, meus princípios, meus valores, que para mim são inegociáveis. Assim, é algo que, por mais que a gente pense, isso aqui tá tão fácil, mas será que minha família me ensinou assim? Será que minha mãe se orgulharia da mulher escolher assim? Então, eu penso muito isso, né? A minha base familiar. E segundo, por estar construindo a minha vida, tá ressignificando tudo. Eu tive, além de uma mãe incrível, uma profissional incrível, então eu me inspiro muito nela. Legal. Eu me inspiro muito, 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 muito nela. Você tem alguma lembrança boa, assim, que você nossa, eu ria tanto com a minha mãe isso aqui, que você possa compartilhar com a gente? Gente, olha, ela gostava muito de viajar, né? E aí eu lembro que ela fez pós-graduação fora. Minha mãe, ela era muito desinibida, ela era muito corajosa. Ela tinha medo, mas ela era muito corajosa. E aí eu lembro que eu era bem novinha, ela falou assim: meu sonho é conhecer Israel. Aí era o sonho dela. E aí ela trabalhou muito, muito, muito. Meu pai também. Meu pai era aquele maridão, assim, sabe? Sim, sim. E aí ajudou ela a pagar e tal. E aí ela foi pra Israel. Ela ficou, acho que uns 20 e poucos dias lá. Aí eu lembro. E ela me deixou com meu pai. Tipo assim, ela filha sua também, você vai ficar. Tá certo. Eu concordo com ela, tá? Era assim. Super concordo. E ela me deixou com meu pai. E aí eu fiquei com meu pai esses 20 e tantos dias. Meu pai tentando dar conta de trabalho e de casa. Eu lembro, coitada, a comida dele era tão ruim. Não que seja hoje. Uma coisa ruim, né? Eu chorava muito, gente. E aí eu lembro que uma vez ela ligou pra gente. Lá já era bem à noite por conta do fuso, né? E aqui era tardezinho, eu tava brincando na rua. Aí ela me ligou e falou assim: filha, você tá onde? Eu falei: mãe, tô brincando na rua. Ela falou assim: essa hora? Aí eu falei assim: meu amor, mas quem tá viajando aí pra outro continente é você, não sou eu, não. Então, assim, minha mãe, ela era muito autêntica, ela era muito feliz, ela gostava de sair, de dançar, sabe? Legal, ela era muito... Nossa, eu lembro de tantas coisas boas. Eu falava, não vai ter hora pra podcast aqui, né, gente? De lembrar de uma pessoa que a gente compartilhou a maior parte da nossa vida, né? Sim, é sempre muito bom. Eu amo lembrar dela. É muito especial estar aqui falando dela, porque ela ia amar sentar aqui, conversar com você, falar da experiência dela, incentivar outras mulheres a se cuidar. Porque ela fazia que legal, isso. Hein? Poxa. Ela fazia isso. Então, pra mim, é uma honra muito grande. Mas que bom que você tá aqui para representá-la também, né? Que não deixa de ser, né? Uma representação. Sim. E, poxa, eu queria muito te agradecer por você compartilhar a sua história, essa generosidade que você está tendo, né, de colocar o teu luto ali, porque eu não vim aqui para poder só você sentir essa dor. Na verdade, eu queria muito que as pessoas entendessem também que elas não estão sozinhas, elas estão também vivendo um luto que talvez outras pessoas já viveram, né? Estão vivendo agora também, nesse momento. Quantas pessoas aí, né, nesse mundo aí, estão vivendo, né, essa situação. Então, eu gostaria muito de agradecer essa generosidade e dizer para você que eu estou aqui para te acolher, né? Esse podcast, eu gosto muito de enfatizar as coisas no meu podcast, muito voltado. Eu sou muito voltada para mulheres, eu não quero discriminar os homens, tá, gente? Sim. Mas assim, mas eu acho que as mulheres, a gente tem um peso muito grande em tudo, sabe? Enfrenta muita coisa, né? Muita coisa. Então, questão de tem que ter o autocuidado, beleza, não sei o quê, isso, aquilo, é filho, tudo assim envolvido, né? Mas então, assim, eu agradeço muito
a sua companhia. Gostei muito de conhecer você. Um bom de podcast é isso, porque a gente começa a conhecer pessoas incríveis. Eu tava preocupada por ter esse jeito Nada, eu falei com você, vai ser um bate-papo, não vai? Eu falei assim, meu Deus, se chegar lá e falar do jeito que eu sou, nada. Fazer gesto. Mas é isso, obrigada. Mas é isso, gente. Muito obrigada, tá, gente? Um abraço pra vocês. Espero que vocês compartilhem, espero que vocês vejam esse podcast, entendam algumas coisas e qualquer coisa pode botar lá nos comentários, né? Eu vou compartilhar nas minhas redes sociais também. Isso, coloca também, tá? Depois a minha amiga aqui vai colocar, você bota o seu arroba lá. Ótimo. E ela vai colocar lá na edição, tá bom? Então tá ótimo. Olha, gente, muito obrigada por mais um dia, mais um podcast, mais um dia que você acorda respirando, né? Nós temos que agradecer sempre, né? E é isso. Obrigada aí, Rebeca, tá? Pela tua contribuição, né? Que você contribuiu com muita gente, pode ter certeza. E a tua mãe ia ficar muito feliz com isso. Com certeza, ela tá muito feliz. Tá bom? Obrigada. Até a próxima. Até.